A sociedade brasileira se vê em uma encruzilhada perigosa, onde aqueles que deveriam proteger a Constituição se revelam seus principais sabotadores. Mas a escalada antidemocrática dessa turma não tem limite. Eles, eu acho que não se acham deuses, eles têm certeza que são. Parece brincadeira, mas não é. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o bloqueio da rede social X no Brasil, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, com os votos dos ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Essa decisão deixou milhões de brasileiros sem acesso ao X. Apesar disso, senadores como Eduardo Girão criticaram a postura dos ministros do STF, que são chamados de deuses do Brasil. Os senadores afirmam que os ministros estão prejudicando o país e agindo como se fossem deuses do caos e estão destruindo o Brasil. Eles prometem agir concretamente para evitar que a situação se limite apenas a discursos e alertam para os possíveis impactos futuros para o país. Preste atenção. E eu confesso que estou entalado, está entalado. Tudo que está acontecendo no Brasil, que eu jamais esperava que fosse vivenciar aqui, com esse mandato de senador da República. E como quinta-feira a sessão foi cancelada, sexta-feira não teve, eu quero lhe agradecer, presidente, por ter aberto essa sessão, porque se tem uma coisa que a gente precisa dar voz, é o que a sociedade está sentindo, senador Exalci. Essa história do Supremo Tribunal Federal, de um ministro, mas não vamos personificar, porque ninguém faz nada sozinho. Ali ele é a ponta de lança. Ali ele foi escalado. Desde de ofício, quando o Toffoli passou sem sorteio para que ele fosse o relator dos inquéritos do fim do mundo, que estão destruindo o Brasil. Mas a escalada antidemocrática dessa turma não tem limite. Eles, eu acho que não se acham deuses, eles têm certeza que são. Não estão nem aí para o Senado Federal, não estão nem aí para a Câmara dos Deputados, não estão nem aí para o povo brasileiro. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para o Brasil. Nós chegamos no fundo do poço, não dá mais. Não dá mais e eu sou apenas um dos 81 senadores dessa casa, com muita honra. Mas eu não vim para cá para fazer figuração, para participar de um teatro, não. Desde que eu cheguei aqui, eu denuncio isso. Mas agora, passou de todos os limites, os arbítrios, os abusos que nós estamos vendo no Brasil, a partir da Suprema Corte, que tem colocado esse país numa vergonha mundial, numa insegurança jurídica que empreendedores do mundo inteiro dizendo que o Brasil não é seguro para investir. Ministros do Supremo, vocês estão destruindo o Brasil. Vocês estão destruindo a economia. Vocês estão deixando os brasileiros sem oportunidades, com as decisões esdrúxulas e irresponsáveis que têm tomado. Agora, nada disso estaria acontecendo, nada, zero, se essa casa não fosse conivente. E é aí que entra o nosso papel, o meu papel de estar aqui representando o Estado do Ceará, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, e são muitas. Mas, presidente, já deu. Já deu. A paciência esgotou e a gente tem que ser paciente, resiliente. Mas é um desrespeito muito grande, justamente no bicentenário, nos 200 anos dessa casa. Eu não vou fazer papel de figuração aqui. Eu já estou há muitas semanas falando todo dia sobre esse assunto, mas nós vamos tomar medidas fortes.
especialmente para que o presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, se mova. Se mova. Porque furou a bolha, senador Exalci. Mas furou completamente a bolha com as matérias da Folha de São Paulo e com essa suspensão de uma plataforma mundial de rede social que faz com que as pessoas ganhem dinheiro, se comuniquem, se informem, tenham seu entretenimento. Os caras tiveram a audácia de, para se protegerem de críticas. E aí vem a coincidência, no momento eleitoral de novo. Olha, eu vou dizer uma coisa, está tudo tão claro como o sol, tão claro, que nós não temos mais o direito de esperarmos. Vai ter um pedido de impeachment daqui a uma semana. Convido aos brasileiros de bem que estejam com senadores, deputados, juristas, daqui a 7 dias, aqui, a 30 metros daqui na presidência do Senado Federal, onde nós vamos protocolar o maior pedido de impeachment da história desse país. Já tem vários, 60 engavetados. Mas esse será o maior. Hoje são tribunais políticos. É só politicagem que tem ali dentro. É só politicagem. E tem coincidências aqui gravíssimas. Esse STF, que acabou de manter a maioria o bloqueio da plataforma X, só Turcomenistão, Irã, Venezuela, China, Coreia do Norte, Cuba não permitem essa plataforma. E o Brasil entrou nesse rol desses países veneráveis, ditadura consagrada. É o que a gente está vivendo aqui. Só não vê quem não quer. Ah, mas você está falando aqui na tribuna é porque não é ditadura. Para com isso. E os presos políticos, os milhares de brasileiros que tem lá, e o senador aqui, e um colega nosso, você quer mais sinal? Está faltando sinal. Um senador da República com a multa de 50 milhões de reais, com o bloqueio dos seus bens que trabalhou a vida inteira, com as redes sociais bloqueadas. Isso é para humilhar o Senado Federal. Eu não vou me submeter a essa humilhação. Eu não estou aqui para isso, eu não preciso. De política é missão de vida, é chamado do alto, não é meio de vida. Não é meio de vida. Nós temos um dever com o cidadão de bem, e eu quero repetir, presidente. Eu fiz um discurso aqui que não vai dar nem tempo de falar, e eu vou respeitar o tempo, porque nós vamos ter uma semana aqui, que nós vamos ter que chegar a uma conclusão, nós vamos ter que chegar a uma definição. E esse sentimento tem aflorado dos senadores, eu tenho percebido. Graças a Deus. A democracia roubada, quando os guardiões se tornam algozes. A conivência da sociedade com o arbítrio judicial é a maior traição à democracia e à liberdade. Em tempos de crise institucional, a sociedade brasileira se vê em uma encruzilhada perigosa, onde aqueles que deveriam proteger a Constituição se revelam seus principais sabotadores. O que resta de uma democracia quando os seus guardiões se transformam em algozes? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e outros, que deveriam ser baluarte na legalidade da justiça, optam por trilhar o caminho do autoritarismo, concentrando em suas mãos um poder que não deveria ser exercido por nenhum indivíduo em uma sociedade verdadeiramente democrática. No epicentro dessa derrocada está a transformação do judiciário em um instrumento de censura e repressão. A toga, símbolo da imparcialidade, tornou-se a capa de uma nova forma de ditadura, onde ministros agem como soberanos absolutos, decidindo quem pode falar e o que pode ser dito. O vazamento das mensagens entre assessores dos ministros Alexandre de Moraes escancarou a podridão de um sistema que se perdeu em sua própria arrogância.
manipulação de provas, criação de narrativas falsas, perseguição a adversários políticos, tudo isso em nome de uma moralidade fictícia que serve apenas para justificar o abuso de poder. Nos tornamos cúmplices do desmantelamento das nossas liberdades. A tolerância ao abuso de poder é, em última análise, a maior traição que uma sociedade pode cometer contra si mesmo. O ministro, que deveria ser o guardião da Constituição, age como um soberano autoproclamado, acima das leis e dos princípios básicos do devido processo legal. A ironia dessa situação é clara. Aquele que deveria ser o defensor implacável do Estado Democrático de Direito se torna o principal agente de sua subversão. Ao transformar um simples vazamento de informações em uma cruzada contra uma suposta conspiração, Moraes desvia o foco de seus próprios métodos questionáveis e alimenta a narrativa perigosa de que qualquer crítica a ele é um ataque à democracia em si. A narrativa de Moraes constrói em si uma ameaça à democracia. Ao pintar seus críticos como inimigos do Estado, elimina as próprias instituições que afirma proteger. A democracia não é enfraquecida por críticas legítimas ou questionamentos saudáveis. Ao contrário, é fortalecida por eles. O verdadeiro perigo surge quando o poder se concentra em uma única figura, que se considera acima do bem e do mal. Mas a propósito do que Vossa Excelência aqui falou, do risco que o país está correndo, vendo decisões jurídicas equivocadas, né, partindo do supremo poder jurídico do país. É um fato. Quero relatar só um fato. Eu tenho um neto que foi convidado pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos a participar de um curso de pós-graduação. O meu orgulho é que ele foi convidado, ele não sequer se inscreveu. Mas a Harvard procurou em alguns países em desenvolvimento pessoas que se destacassem. Ele trabalha na nossa empresa, é o nosso diretor financeiro, e ele foi escolhido e foi convidado e viajou antes de ontem à noite, quinta-feira à noite, ele viajou. Na sexta-feira à noite, senador Chico Rodrigues, ele me telefona para dizer da preocupação dele, porque quando chegou, identificou-se que era um brasileiro, um empresário brasileiro. Ele, durante o intervalo, ele foi abordado por dois empresários indianos. E em tom quase que jocoso, né, como a Índia faz parte do BRICS, disse: acabamos de receber uma grande notícia que nos tira um concorrente em termos de investimentos internacionais, o Brasil, pois recebemos a notícia do que se passou com relação ao ato cometido contra o X, o antigo Twitter. E, embora isso tenha sido dito em tom jocoso, mas ele compreendeu perfeitamente que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo realmente é a preocupação dos empresários estrangeiros em fazer investimento no país hoje, um país onde um indivíduo que nunca foi juiz, nunca, isso é o que mais me impressiona, um ministro do Supremo Tribunal Federal que sequer foi juiz de primeira instância, né? Tomaram a decisão da responsabilidade que tomou, que tinha do alto de sua responsabilidade, e tomou a decisão de propriamente fechar o país para investidores que não acreditam mais na segurança jurídica no Brasil. Mas você imagine como é que está a imagem do nosso país. Que imagem terrível e que comprometimento nós temos a enfrentar no futuro, não para nós, né,
que já temos uma idade um pouco mais avançada, mas o exemplo é esse do que o meu neto passou antes de ontem para os nossos filhos e para os nossos netos, diante da absoluta e total irresponsabilidade de decisões que não veem só o momento, né? Mas deixam de ver o contexto, deixam de ver o futuro e deixam de ver as enormes potencialidades que tem o nosso país, necessitando, para tornar essas potencialidades reais, de investimentos elevadíssimos que vêm normalmente de fora. Os 5 ministros da turma também apoiaram a decisão de Moraes de aplicar multas diárias de R$50 mil a qualquer cidadão brasileiro que se atrever a desobedecer a ordem de Moraes e acesse a rede por meio de VPN. Uma tecnologia que garante conexão segura à internet ao simular acesso por outros países. A situação do Brasil é preocupante. Estão destruindo gradualmente o país. Parabéns para aqueles que aplaudem os absurdos daqueles que deveriam zelar pela democracia no país.